Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo de número 5, os versículos 13 a 19. Leiamos então: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Feche seus olhos, se possível, e peça a Deus: Deus, fale ao meu coração, em nome de Jesus. Fale com o Senhor então em oração agora. Pai, fala ao nosso coração, nós queremos ouvir a Tua voz e já estamos ouvindo quando lemos a palavra do Senhor. Por isso que nada venha nos distrair ou roubar essa palavra do nosso coração, que o Senhor venha repreender, ó Deus, tudo aquilo que queira roubar a palavra do Senhor de nós, mas que ela fique gravada na nossa mente, na nossa alma, para que nós possamos, ó Deus, nos experimentar na nossa vida a emoção dessas verdades tão maravilhosas da palavra do Senhor. E assim, ó Deus, sermos praticantes da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Certamente você já deve ter ouvido a expressão de alguém dizer assim: conta a benção, irmão, conta a benção. E aí a pessoa diz: eu tinha um carro velho e agora Deus me deu um carro novo. E aí continua, outra pessoa vai contar a benção: conta a benção, irmão. Aí a pessoa então diz: eu fiz uma campanha e Deus me deu um negócio que eu ganhei muito dinheiro. E é claro que Deus pode nos dar bênçãos materiais, né? Mas tem-se dado, em muitas igrejas, tanta ênfase a essa questão de coisas materiais e muitas vezes esquece das bênçãos espirituais. Conta a bênção, irmão. A pessoa diz então: eu era um pecador perdido e o Senhor me salvou. E o pregador ainda insiste dizendo para essa pessoa: não, mas agora conta a bênção. Como assim? Existe uma bênção? Eu contei uma bênção tão grande, tão maravilhosa como essa, que eu estava perdido como um pecador perdido e o Senhor Jesus me salvou. Essa é uma grande bênção. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Evangelho segundo João foi escrito para que nós crescêssemos em Jesus Cristo. E a carta que nós lemos aqui, que tem 5 capítulos, foi escrita para que aqueles que creem em Jesus Cristo saibam e tenham certeza de que têm a vida eterna. Por isso, o tema da nossa mensagem, guarda aí na sua mente, é as bênçãos espirituais aos convertidos em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais, que esse texto está nos falando de bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos espirituais que recebem os convertidos a Cristo Jesus? Primeira bênção espiritual, conforme esse texto: o convertido a Cristo tem a vida eterna. Olhe comigo no versículo 13, que diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Graças a Deus. Você tem noção do que isso significa? Ter a vida eterna?
Você é uma dessas pessoas que tem a vida eterna porque você creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Nós vemos as pessoas em busca de tantas coisas materiais e perdendo de vista o que é mais importante. Por isso Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa vida nessa terra é tão passageira, mas em comparação então com a eternidade, com a vida eterna, meu Deus do céu, será que a nossa ênfase, nós vamos ficar tão apegados às coisas dessa vida e perdermos de vista aquilo que é eterno? Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um senhor de 100 anos de idade. Mas infelizmente a mente dele tão cega, né, sobre a salvação, sobre a eternidade, sobre o Evangelho de Jesus, e tão resistente à palavra de Deus, que deu tristeza no meu coração. E eu, no final da conversa, disse para ele: Deus tem muito abençoado o Senhor, porque 100 anos, né? 100 anos, mas a nossa vida aqui, seja um ano, ou seja 100 anos, não é nada em comparação à vida eterna. E o que é a vida eterna, queridos? Não é simplesmente viver para sempre, porque é viver a eternidade com tudo de bom de Deus e nada de ruim. É assim, conforme Apocalipse capítulo 20, 21 e 22, eu quero ler pelo menos o capítulo 21 dos versículos 1, que diz: vi novos céus e nova terra. Preste atenção no que aguarda a vida eterna, a você que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. João diz: eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e eis que já não existe o mar. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi uma voz do trono dizendo: eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. Quem está dizendo isso? Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor, você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ao vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E o versículo 8 diz: quanto porém, aqueles que não têm a vida eterna será isso, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual dessas duas realidades você pertence? A vida eterna ou a morte eterna? A palavra de Deus está dizendo que essa é uma bênção dos convertidos a Cristo Jesus. Eles têm a vida eterna. Eles não precisam mais temer a morte, nem física, nem a morte eterna, nem mesmo o inferno. Porque eles têm a vida eterna. Louvado seja Deus. Outra bênção espiritual que esse texto nos apresenta aqui, no versículo 14 e 15 de 1 João capítulo 5, é a seguinte: o convertido a Cristo tem resposta das suas orações a orar conforme a vontade de Deus. O convertido a Cristo tem resposta às suas orações a orar conforme a vontade de Deus. Olha os versículos 14 e 15 que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
E sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Lembra do Salmo 91? O Salmo 91, a parte do Salmo 91 diz assim no final: Ele me invocará, diz Deus, àquele que está buscando a Ele. Diz Deus, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, as nossas orações precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Em sintonia com a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a orar conforme os princípios da oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou para nós. Quais são os princípios da oração do Pai Nosso? 5 princípios. A honra de Deus, santificado seja o teu nome. O reino de Deus, venha o teu reino. A provisão de Deus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O perdão de Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o poder de Deus, não nos deixes cair em tentação. Aprenda a orar usando esses princípios. A honra de Deus, o reino de Deus, a provisão de Deus, o perdão de Deus e o poder de Deus. Orar conforme Deus nos ensina na sua palavra. As nossas orações precisam ser mais bíblicas. Orar conforme a palavra de Deus. Orar com base na palavra de Deus. Então, aprenda a orar com base na Bíblia. Na vigília que nós tivemos, nós estávamos orando com base nos salmos. Citamos alguns salmos, né? Nós oramos, lemos os salmos, alguns sabem de cor alguns salmos, e aí nós vamos orar com base naqueles salmos. Salmo 1, Salmo 21, o Salmo 23, todos nós conhecemos. Então, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aprenda a orar com base no Salmo. Senhor, obrigado porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor me leva para as águas tranquilas, o Senhor refrigera minha alma. O Senhor me guia, o Senhor me conduz, o Senhor me ama. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo nos momentos difíceis e tristes e turbulentos e tenebrosos dessa vida, eu não preciso temer porque o Senhor está comigo. É o Senhor que me dá segurança e paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me honra, ungindo minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o Senhor me abençoa, eu sou abençoado por Ti. Obrigado porque a Tua bondade, a Tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como o Salmo 1 que nós cantamos aqui, ore o Salmo 1. Senhor, obrigado porque o Senhor me fez feliz, o Senhor me fez bem-aventurado, o Senhor me fez como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. E que fruto é esse? É o fruto do Espírito Santo. Então, Senhor, faz reinar na minha vida o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Senhor, eu quero amar a Tua palavra. Me ajude, como diz o Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero ter, Senhor, esse prazer na Tua palavra. Aumenta o meu interesse de ler, de meditar na palavra do Senhor. Ore a Bíblia, ore os Salmos. Ore com base na palavra de Deus. Também você pode orar, por exemplo, com base nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, eu quero ser humilde de espírito, obrigado porque o Senhor me deu o reino dos céus. Eu quero viver assim, na dependência do Senhor. Obrigado, Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Obrigado, meu Deus, pelo consolo que eu recebo. Quando eu confesso os meus pecados, me arrependo, eu choro na Tua presença. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me faz feliz ao ter um coração quebrantado e humilde na Tua presença. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E assim você pode orar todas as bem-aventuranças. Ore com base na palavra de Deus, toda a Bíblia. E assim, ore com base de acordo com o que você lê na sua Bíblia.
Amém? Aqui é outra bênção espiritual que nós temos, os convertidos a Cristo Jesus têm. Todo convertido a Cristo Jesus, eles são ouvidas as suas orações conforme a vontade de Deus. Então, a minha oração não é mais importante do que a sua. Como assim, pastor? A oração do pastor não é mais importante do que do membro da igreja? Não, não é. Porque eu sou como você, um pecador como você. A minha oração só tem valor e as nossas orações só têm valor porque nós oramos em nome de Jesus. É por isso que Deus nos ouve. Não é no meu nome, não é no nome de alguém, outro ou outra, mas é no nome de Jesus. Ele é o nosso intercessor diante de Deus o Pai. Então, ore conforme a palavra, aprenda a orar conforme, porque é uma bênção de Deus, uma bênção espiritual maravilhosa, maravilhosa, meu Deus do céu. Nós podemos falar diretamente com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sermos ouvidos e atendidos. Terceira bênção espiritual que nós temos aqui nesse texto da palavra de Deus é que o convertido a Cristo não peca para a morte. O convertido a Cristo não peca para a morte. Olha o versículo 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Muito sério isso aqui, né, irmãos? Pecado para a morte e pecado não para a morte. O que é pecado para a morte e sobre o qual nós não devemos orar? Versículo 16, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, por isso digo que não rogue. Duas possibilidades nós temos aqui com relação ao pecado para a morte. Primeira, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É quando a pessoa, sabendo que aquilo ali é obra do Espírito Santo, chama de obra do diabo, obra de Satanás. Foi o que fizeram os fariseus ao verem o Senhor Jesus Cristo fazendo a obra de Deus, curando as pessoas, expulsando demônios. Eles diziam que Jesus estava possesso de Beelzebul, possesso de um espírito maligno. Eles sabiam que era obra de Deus, mas estavam querendo torcer aquilo que Jesus estava fazendo, dizendo que desacreditar a Cristo, né? Querendo desacreditar a Cristo, dizendo que aquilo ali, Jesus na verdade estava possesso de um demônio. Mas aquilo era obra do Espírito Santo e eles sabiam disso. Isso é blasfêmia. Agora, alguém que já blasfemou contra o Espírito Santo? Se você já fez essa pergunta, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? É porque você não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, não está nem aí. Ele não se arrepende. Não se arrepende, porque só pode nos dar o arrependimento quem? O Espírito Santo de Deus. Então, nós temos aqui pecado para a morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E outra possibilidade também é a resistência, preste atenção nisso, pecado para a morte. Resistência, teimosia deliberada em não aceitar o Evangelho. É a negação em aceitar que é um pecador e não precisa de Cristo como Salvador. A pessoa que não se vê como um pecador perdido e morre nessa situação, não. E se morre sem um Salvador, está perdido, não tem salvação. Porque a palavra de Deus nos ensina que depois daqui da morte, o que nos aguarda é o juízo. Então, o que tem que se resolver é nessa vida. A palavra de Deus nos diz em Marcos, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, pecado para a morte é essa resistência, essa teimosia deliberada
em não aceitar o Evangelho. E pecado não para a morte. O que seria pecado não para a morte? Por esses nós devemos orar e exortar uns aos outros, conforme a gente vê em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, nós devemos exortar e corrigir uns aos outros com amor, para que haja arrependimento e haja conserto, conforme o texto que foi lido aqui. Olha que Jesus está falando com a sua igreja, lá no texto de Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se arrependa. Então, nós devemos orar e exortar uns aos outros, porque ver o irmão no pecado ou faltoso e não orar, não corrigir, é egoísmo, é falta de amor e também é pecado. Então o irmão faltoso peca e nós como igreja pecamos se não oramos e não exortamos aquele que está faltoso. Por quê, irmãos? Porque nós somos o corpo para cuidar uns dos outros. Então é uma bênção de Deus aos convertidos. Todo convertido não peca para a morte. Mas ao pecar, Deus lhe concede arrependimento, porque Deus usa nós uns aos outros para corrigirmos a nós mesmos, para que a gente não viva no pecado. E esse é justamente o quarto ponto aqui da outra bênção espiritual que nós recebemos, é que o convertido a Cristo não vive na prática do pecado. O convertido a Jesus Cristo, não estou falando de alguém que é simplesmente religioso. Religioso está cheio as igrejas. Mas estou falando de conversão. O convertido a Cristo, ele não vive na prática do pecado. Olha o verso 18 que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, está falando de novo nascimento, está falando de conversão, não vive em pecado. Não vive na prática do pecado. E há uma diferença em pecar e se arrepender, conviver e com pecar ou viver pecando sem se arrepender, sem mudança de vida. Então há uma grande diferença. Há uma diferença entre pecar e se arrepender e entre pecar e não se arrepender, viver continuamente no pecado. E não pense apenas nos pecados escandalosos, mas em todo tipo de pecado nós devemos nos arrepender. Pecados como orgulho, pecados como a dureza de coração, como a maledicência, a incredulidade, a falta de amor ao próximo, que também fazem miséria no mundo. Pecados que o Espírito Santo de Deus faz com a nossa consciência para que eu e você se arrependa. Tem algum pecado que você precisa se arrepender? Se você é um convertido a Cristo, fale com Deus sobre isso. Quem sabe fale com o seu irmão. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Como nós pregamos domingo passado, tem muitas pessoas que estão doentes emocionalmente, doentes espiritualmente e até fisicamente, por falta de confessar o seu pecado. Com a confissão e o arrependimento vem o perdão e a cura. E a cura. Como isso é sério. E também, ao confessar até para nos livrar de cair em tentação. Estava ouvindo um irmão compartilhando lá em Goiânia, como nos grupos de discipulado, a bênção que foi um irmão compartilhando a luta que ele estava enfrentando, a tentação que ele estava enfrentando, e isso livrou de cair em adultério. Quando ele abriu o coração, falou: irmãos, ore por mim, eu preciso da ajuda de vocês. Os irmãos oraram, o aconselharam e ele venceu a tentação. Num grupo de discipulado. E agora pense,
Se esse irmão não abre o coração, possivelmente poderia ter chegado ao adultério, e Deus o livrou. Então, o convertido a Cristo não vive na prática do pecado. Você é convertido a Cristo? Essa é uma bênção espiritual, porque o pecado promete alegria, mas traz tristeza. Promete felicidade e traz amargor na alma. E essa é uma grande diferença daquele que é convertido para aquele que não é. O convertido ao pecado, ele sente arrependimento, tristeza, confessa. Mas aquele que não é convertido, pecou, está nem aí, continua da mesma maneira. Você é um convertido a Cristo? Essa é uma bênção de Deus espiritual. Nós não vivemos na prática do pecado porque nós podemos dizer não para o pecado e resistir e vencer a tentação. E quinto e último, outra bênção espiritual que os convertidos a Cristo recebem é que eles estão seguros nas mãos de Deus. O convertido a Cristo está seguro em Deus. Olha os versículos 18, a parte B, verso 19. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sobre o povo de Deus, preste atenção nisso, sobre o povo de Deus não vale encantamento, não vale feitiçaria. Feitiço não vai pegar sobre você, irmão. Não vai. Porque sobre o povo de Deus, o Senhor o guarda e o livra. O diabo só pode tocar o convertido a Cristo com a permissão de Deus, como aconteceu com Jó. Ele só vai até onde Deus permitir. Caso contrário, jamais ele não pode fazer nada. Porque a palavra de Deus diz que Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Irmãos, preste atenção numa coisa. Você sabe, a graça de Deus sobre a humanidade e sobre a vida das pessoas. O diabo não tem nenhum receio. Ele, de fato, ele veio para matar, roubar e destruir. Em matar e destruir a vida das pessoas. A sua vida, se não estivesse guardada por Deus, ele já teria destruído a sua vida. Porque esse é o principal objetivo dele. Ele quer te destruir, ele quer te matar. Ele sabe que está condenado indo para o inferno e ele quer arrebanhar o máximo de pessoas com ele para a condenação. Mas a palavra de Deus nos diz que os convertidos a Cristo, o maligno não lhe toca, não pode tocar. Louvado seja Deus. Estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Já o mundo incrédulo jaz no maligno, está morto espiritualmente. É o que diz o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você não é mais filho da ira, filho da desobediência. Você é filho de Deus. Somos de Deus, diz a palavra do Senhor. Nós somos de Deus. Se você é um convertido a Cristo, você não está morto espiritualmente. Você tem vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Essa é outra bênção espiritual que nós recebemos. Outra bênção espiritual que nós recebemos. Que estamos guardados nas mãos do Senhor. Concluindo então. Se alguém perguntar para você, conta a bênção, irmão. Conta a bênção. Você pode pelo menos citar 5 bênçãos espirituais conforme esse texto aqui. O convertido a Cristo tem a vida eterna.
grande bênção nós recebemos. O convertido a Cristo tem resposta às suas orações, porque ora conforme a vontade de Deus. Outra bênção espiritual, o convertido a Cristo não peca para a morte, porque ele tem o Espírito Santo na sua vida. O convertido a Cristo não vive na prática do pecado, ele pode dizer não à tentação e vencer o mundo, a carne e o diabo. O convertido a Cristo está seguro nas mãos de Deus. Bênçãos espirituais que nós recebemos. Amém, irmãos? Você recebeu essas bênçãos espirituais? Se você é um convertido a Cristo, você recebeu essas bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E você, no início, disse: Deus, fala ao meu coração. Eu acredito que Deus falou ao seu coração. Agora é a sua resposta para Deus. Aonde você está? Fale para Ele: Senhor, eu quero essas bênçãos espirituais. Obrigado por essas bênçãos espirituais. Se você não sabe, não tem certeza, se morreu hoje, se você está no céu, no inferno, fale para Deus então em oração: Deus, eu quero o perdão dos meus pecados. E você vai sair daqui com essa grande bênção espiritual. Fale com Deus. Você não veio aqui por acaso, você não está aqui de passeio. Deus te trouxe aqui. Então é a hora de você falar com o Senhor. Feche seus olhos e ore. Fale com Deus: Deus, perdoa os meus pecados, me salva. Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos espirituais que recebemos em Cristo Jesus, pela vida eterna, pela resposta das nossas orações, por vencermos o pecado, por estarmos seguros em Ti. Meu Deus, dai-nos a graça, Senhor, de crescermos na comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. E aqueles, ó Pai, que aqui estão, que precisam de um verdadeiro encontro com Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, do novo nascimento, da conversão genuína e verdadeira, que o Senhor conceda essa graça, Pai, para que não saiam daqui perdidos, mas saiam daqui salvos, perdoados, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo. Converta o coração, Pai, dando o arrependimento e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos aqueles, ó Deus, que agora te busquem em oração, ouve, ó Deus, a oração de cada um, nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.